Irmãos, graça e paz. É bom estar aqui mais uma vez e é bom poder trazer para os irmãos mais uma vez um assunto que é fundamental para a vida da igreja evangélica, para a vida da igreja reformada, que agora, no dia 31, o último dia desse mês, comemoramos o dia da Reforma Protestante. É interessante que o dia da Reforma Protestante, muitas vezes o mundo não percebe, porque o mundo acaba colocando outras coisas no lugar. E o mundo coloca o dia das bruxas, o dia do Halloween, exatamente no dia da Reforma Protestante, no dia em que o Senhor usou aquele servo dele, o Martinho Lutero, para trazer luz, trazer a igreja novamente para a palavra. Esse dia, então, o inimigo se levanta e coloca, então, o dia do Halloween. E então eu já quero começar o sermão assim: rejeite o Halloween com toda a sua força. Rejeite qualquer coisa de Halloween. Esqueça essa história. Se o colégio do seu menino tem Halloween, não leve. Diga não, porque nós comemoramos sim o dia em que Deus trouxe de volta a palavra dele para nós. A Reforma Protestante, irmãos, é marcada exatamente por 5 pilares. E um dos pilares principais é o sola scriptura. A escritura somente, ela é suficiente, não precisamos de mais nada. Temos o sola gratia, o sola fide, o solus Christus e sola deo gloria. Mas hoje eu quero trazer para vocês esse sola scriptura. Nós somos evangélicos, somos pessoas que se voltam para o evangelho. Somos aqueles que olham para a palavra de Deus. E na palavra de Deus nós entendemos que ali tem toda a instrução para que possamos viver a vida de acordo com a vontade do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é a base da nossa fé e a base da nossa prática. E foi exatamente isso que Martinho Lutero fez. Ele traduziu a Bíblia, que antigamente só havia no latim, traduziu para o alemão, a língua do povo. E louvado seja Deus que a imprensa ali foi formada com a prensa de Gutenberg e ali juntou a bênção de Deus, a tradução com a imprensa, e muitas Bíblias puderam ser impressas. E o povo então recebeu a palavra de Deus na sua língua materna, podiam ler a palavra de Deus. Imagine antigamente como era um padre falando em latim, de costas para o povo, e o povo participava da missa, não entendia nada, e saíam vazios da mesma forma que entravam. A Bíblia não era o centro, não era o objetivo. As pessoas então morriam de fome, a fome espiritual. Estavam então perdidas, sem saber o que fazer. E aquele monge então trouxe então essa reflexão: vamos voltar para a Escritura. A palavra de Deus, irmãos, na história, ela sempre foi fundamental para trazer o povo de Deus de volta para os caminhos do Senhor. Essa não foi a primeira reforma que Deus fez. Essa reforma de 1517 não foi a primeira. A Bíblia fala de muitas reformas. Hoje nós vamos ler de uma reforma que aconteceu lá no livro de 2 Crônicas. Abra, por favor, a sua Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 34, a partir do versículo 1. A reforma de Josias, o rei que decidiu honrar a Deus, decidiu viver a vida para a glória de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 34. A gente vai ler do 1 ao 19. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda.
Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas, tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso e toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém, no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e Maaseias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então, disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa história maravilhosa que o Senhor traz para a gente, Senhor. Obrigado por esse registro, Pai, que fala de como, Senhor, a Tua palavra passou tanto tempo perdida, Senhor. Peço, em nome de Jesus, que essa história possa trazer implicações poderosas ao nosso coração, Senhor. Que possamos sair hoje daqui transformados e desejosos de conhecer cada vez mais a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo que é novidade tem umas, né? A gente está aprendendo, né? Irmãos, imagine você, um rei novo, 8 anos de idade, e ali esse menino cresce, e com certeza alguém estava junto dele, e ele era órfão, né? Talvez a mãe dele tenha instruído ele: meu filho, você é rei, mas o nosso povo está longe de Deus. O nosso povo está adorando a outros deuses. E aquele menino vai crescendo, e quando ele faz 16 anos, então ele põe no coração dele um desejo de purificar Israel. Mas ele era ainda muito novo, ele começa a buscar a Deus e aprender mais de Deus, mas ele não tinha a palavra. Ele ia ouvindo de um e de outro que ainda tinham algum respeito, algum amor ao Senhor. Mas de repente, quando ele alcança 24 anos, ele diz: vou dar um basta em toda essa idolatria. E ele sai então numa campanha. Eu imagino ele saindo no cavalo com sua comitiva, e ele foi numa verdadeira caça às bruxas. E onde ele ia, encontrava os altos, os postes ídolos e a adoração a outros deuses. Ele saía destruindo tudo, um verdadeiro caçador. E ele não descansa antes de rodar todas as cidades de Israel, destruindo poste por poste, estátua por estátua, queimando tudo, queimando até os ossos dos sacerdotes que tinham morrido. Ele sai fazendo uma limpa geral. Mas imagine você que adorava, imagina a pessoa que adorava a deusa Aserá. E ele tinha então aquela imagem no seu quintal. E tinha aquele amor por aquele ídolo. E aí chega então o rei, diz: isso aqui não é de Deus, nós vamos destruir, toca fogo. O que é que você diria para aquele rei? Sim, Senhor, pode destruir. E ali então o rei destruía, mas a pessoa continuava com aquele sentimento e aquele amor por aquela deusa no seu coração. É muito fácil destruir uma imagem. Difícil é tirar do coração das pessoas
aquela idolatria. A idolatria, irmãos, continuava no povo de Israel. Mas Deus sabia disso. Porém, parece que Josias não tinha entendido isso. Ele voltou então, ao final da sua campanha, feliz da vida. Acabei, erradiquei com toda a idolatria que havia em Israel. Ele volta então, orgulhoso, feliz da vida. Passado poucos anos, quando ele já estava com 26 anos, ele percebe que o templo precisava de reforma. E ele manda então os seus oficiais recolher o dinheiro do povo e levar o dinheiro para a reforma do templo. Então ele disse, olha, acabei com os ídolos, agora eu vou reformar o templo. Eu sou um verdadeiro reformador. E ele estava achando que estava por cima. Porém, não era bem isso que Deus queria de Josias. Não era só isso que Deus queria de Josias. Então o tema, irmãos, fica o seguinte: o que acontece quando Deus deseja fazer uma verdadeira reforma na sua igreja? Primeira coisa, irmãos, é que haverá, para que haja uma reforma na igreja, Deus vai colocar no coração do homem uma inquietação. Uma inquietação que vão gerar esforços para mudança. Nós vemos na vida de Josias, então, esse desejo. Ele estava revoltado com aquela situação. Ele sabia que aquilo era errado. Ele sai, então, destruindo tudo. Da mesma forma foi também Martinho Lutero. Martinho Lutero tinha no coração dele uma inquietação. Ele sabia que algo faltava na vida dele. Ele era um monge, ele tornou-se um monge por um voto que ele fez, porque ele, quando viu que estava no meio de uma chuva de raios, ele diz assim, olha, ele clama então para a sua santa e diz assim, se eu ficar salvo, se eu não morrer, eu vou ser padre. E ali Deus, por misericórdia, livra ele dos raios e ele então vai e se torna um padre, vai estudar para ser padre. Porém, ele era daquele aluno mais empenhado. Ele era daquele que, se tinha que fazer jejum, ele passava, era um dia de jejum, ele passava 2, 3, 4. Se tinha que varrer e limpar, ele saía varrendo, limpando todo o monastério. Se tinha que ficar ajoelhado no milho, se tinha que fazer orações ajoelhadas, ele ajoelhava no milho. Se tinha que fazer autoflagelo, ele se cortava tudo. Se tinha que sofrer, ele ia para o gelo. Então, ele tentava de muitas formas, irmãos. Por meio do autoflagelamento, por meio de muito sofrimento, por meio de muitos serviços a Deus. Ele tentava, então, purgar os seus próprios pecados. Mas ele sentia no coração dele que nada daquilo era suficiente. E ele tinha discussões, assim, acaloradas contra o diabo. Ele sentia que estava sendo dia e noite acusado pelos seus pecados. Ele ia para o seu padre e fazia longas confissões. Chegava um ponto que o padre dele já não aguentava mais ele, porque ele ia várias vezes no dia confessar os seus pecados. Até um dia que o seu padre diz assim, olha, você precisa estudar a Bíblia. Eu vou te mandar para fazer teologia. Então, ele parte então para estudar teologia. E ali, quando ele começa a estudar a Bíblia, ele nunca tinha visto a Bíblia. Ele encontra um texto maravilhoso, que diz assim, o justo viverá pela fé. Então, quando ele entende que nada do que ele fizesse poderia salvá-lo, ele entendia que somente por meio da fé ele poderia ser justificado. Ele disse, aqui está a chave da vida eterna, a chave da salvação. Romanos 1:16. Ele então, descobrindo então a verdadeira fonte da fé, a verdadeira fonte de salvação, que está somente na fé em Cristo Jesus, ele então decide ensinar agora a palavra de Deus para outras pessoas. Tanto Lutero quanto Josias tentaram se purificar por meio de atitudes, por meios externos, mudando a casca, mudando o exterior. É uma pessoa que decide ser crente colocando uma Bíblia debaixo do braço. É uma pessoa que decide ser crente colocando um paletó. É uma pessoa que decide ser crente dizendo a paz do Senhor, irmão. É uma pessoa que decide, com mudanças externas, não vou mais beber, não vou mais fumar, não vou mais para dança. Decide uma mudança externa, dizer para o mundo que agora foi salvo. Mas internamente não houve mudança nenhuma. Os desejos ainda estão lá.
O coração permanece ainda devoto dos pecados, mas ele luta com todas as forças para uma mudança externa. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra no Novo Testamento de uma pessoa assim também. Uma pessoa que ela era temente a Deus, que tinha medo então do inferno, que dava boas esmolas, que ajudava o próximo. Cornélio. Mas Cornélio, por mais que fizesse boas atitudes, um impiedoso, temente a Deus, como diz lá em Atos 10, versículo 2, dava esmolas e orava a Deus de contínuo. Mesmo assim, Deus dá um sonho para ele, mandando chamar Pedro, para que Pedro pudesse vir e pudesse falar de quem? De Jesus Cristo. Esse texto mostra claramente que não adianta apenas dar esmolas, não adianta orar a Deus, ser temente a Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo é que nós temos salvação dos nossos pecados. Não tem como chegar a Deus se não for por meio de Cristo. Você pode ser uma pessoa boa, ter boas atitudes, pagar os seus impostos, falar a verdade, mas se você não confiar somente em Jesus, não adianta derrubar os ídolos, não adianta se autoflagelar, não adianta dar esmolas. Tem muita gente, irmãos, querendo alcançar a salvação por atos de justiça. Tem gente que diz assim, olha, eu não preciso ser crente, eu sou melhor do que muito crente, porque eu sou uma pessoa que paga meus impostos, não falo mentiras, trabalho, sou honesto, e eu conheço muito crente que faz isso e faz aquilo outro. Pessoas que querem ser salvas, irmãos, por atitude, elas querem merecer a salvação. Pessoas que saem semanalmente para passar a sacolinha no sinal, para recolher dinheiro para a campanha de caridade, e aquilo elas acham que estão ganhando postos ou moedinhas celestiais que vão somando para que ela no final da vida tenha uma poupança gorda e mérito suficiente para serem salvas. Mas tanto Lutero precisou encontrar Jesus Cristo, Josias precisou encontrar a palavra de Deus e Cornélio teve que vir Pedro pregar o evangelho de Jesus Cristo, para que eles pudessem realmente passar pelo crivo da palavra, poder se arrepender dos seus pecados, poder ter um encontro verdadeiro com Deus, para que pudessem mudar de vida e serem salvos. Primeira coisa, então, irmãos, que nós percebemos é que para Deus reformar a sua igreja, sempre haverá um homem inquieto. Lutero estava inquieto. Josias estava inquieto. Cornélio estava inquieto. Algo faltava. Deus coloca essa inquietação no coração do homem. Um avivamento surge, irmãos, quando nós sentimos que não está certo. Algo precisa ser mudado. Quando começamos a perceber que a nossa igreja não vai bem, que há problemas, há lacunas, há dificuldades, e aquilo vai inquietando você. É o primeiro passo para uma mudança. Deus fez assim com cada um desses homens, mas não é suficiente apenas essa mudança externa. Algo precisa acontecer. Nós precisamos, irmãos, voltar para as Escrituras. Quando Deus quer reformar a sua igreja, então, a revelação divina das Escrituras precisa nos alcançar. Precisamos nos converter. Precisamos voltar nossa vida, nossos olhos para a palavra de Deus. Sem palavra de Deus, nunca haverá reforma verdadeira em nossas vidas. Lutero, então, se converteu com Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, das Escrituras, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não tem como, irmãos, uma pessoa entregar a vida ao Senhor se não for por meio do Evangelho, das Escrituras. Esse é o poder de Deus. Pessoas querem vir para o culto e tem muitas igrejas que estão substituindo a pregação do Evangelho por autoajuda, por filmes, por músicas, por cantatas e tiram do centro do culto a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E se nós tirarmos o Evangelho do centro, vai ser apenas um entretenimento.
Vai ser uma noite prazerosa, com músicas boas, com um bom filme, né? Um jogral. Querem fazer de tudo, menos pregar a palavra de Deus. Ele não se envergonha, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Naquele momento que o sacerdote encontra a palavra de Deus perdida no templo, veja que coisa interessante. A palavra de Deus estava perdida. Quantos anos estava perdida, pastor? Talvez décadas, talvez centenas de anos. As pessoas não sabiam mais da palavra de Deus. As pessoas não liam mais a palavra de Deus. O sacerdote, ele não lia a palavra de Deus, era um sacerdote por tradição, mas não conhecia a palavra de Deus. Muita gente, irmãos, é crente por tradição. Sempre houve o católico de tradição, né? Católico por causa da família, né? Nasce na igreja católica, é batizado. Hoje já existe o evangélico de tradição. Aquele que nasceu na igreja evangélica, no presbiterianismo é batizado, ou quando não é presbiteriano é apresentado. E ali, quando pergunta lá, o IBGE passa na porta da casa dele, pergunta qual é a sua religião? Ah, eu sou evangélico. Por tradição. Pessoas que precisam dizer alguma coisa sobre a religião delas, mas verdadeiramente nunca tiveram um encontro com Cristo. Pessoas que não têm a palavra de Deus na sua casa, no dia a dia. A palavra de Deus está perdida. Dentro da sua própria casa. Assim está a palavra de Deus perdida na casa de Deus. Josias estava crente que estava abafando com Deus. Deus está satisfeito comigo. Eu destruí os postes ídolos, tirei toda a idolatria de Israel, agora eu estou separando dinheiro para reformar a casa de Deus. Deus está feliz comigo. Mas de repente ele toma um choque. A palavra de Deus vem ao encontro dele. Como a gente leu, então disse Ilquias a Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Então no versículo 19, então o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Então Safã abre o rolo e começa a ler as escrituras para o rei. E o rei, então, ouvindo aquelas palavras, rasga as suas vestes. Rasgar as vestes, irmãos, é um símbolo de arrependimento. Não só de arrependimento, mas de choro, de até um desespero. Eu estou perdido. Como é que eu pude estar tão errado? Foi um choque de realidade na vida de Josias. Ele achava que era um crente. Ele achava que era uma pessoa que estava andando como Deus queria. Quando ele encontra a palavra de Deus, a palavra de Deus é um soco na boca do estômago de Josias. E ele então se prostra diante da palavra de Deus, assim: estou perdido. Feito Isaías, disse: ai de mim, tenho lábios impuros, moro no meio do povo de impuros lábios, e vi a Deus. Ele viu a Deus por meio da palavra. Não sabemos ao certo, irmãos, qual foi o texto que ele leu para Josias, mas talvez tenha sido Levítico 26. Vamos ler Levítico 26, do versículo 3 e 4, depois versículos 14 a 17. Se ele abriu esse texto, ele tremeu na base. Levítico 26, versículo 3, assim: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas, a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Imagine Josias escutando isso. Se andardes nos meus estatutos. Ele deve pensar: meu Deus, que estatutos? Que eu não sei quais são. Eu não conheço, eu nunca li. Ninguém da minha geração conhece.
Que estatutos? Se guardardes os meus mandamentos. Que mandamentos? Eu não sei quais são. E aí continua. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Mas, aí versículo 14. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes os meus mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isso. Porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o luxo dos olhos e definhar a vida. Semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, sereis feridos diante dos vossos inimigos. E os que vos aborrecem assenhorar-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Irmãos, quando ele tem um encontro com a palavra e as promessas de bênção para quem obedece, as promessas de maldição para quem não conhece, não cumpre, rejeita, eles, pronto. Eu achei que eu estava por cima, mas eu estou percebendo que Deus está irado comigo, não só comigo, Deus está irado com todo o povo, porque ninguém do povo cumpre a palavra de Deus. Ele começou a perceber que com Deus era muito mais profundo. Com Deus, irmãos, não é só fingir. Com Deus não é só ser crente de fachada. O Senhor, Ele quer muito mais de nós. Ele quer uma obediência quando ninguém está vendo. Sabe, irmãos, tem gente que só lê a palavra de Deus quando está no culto. Quando está aqui, porque a gente lê junto. Mas durante a semana não sabe nem onde é que está a Bíblia. Tem gente que só ora aqui, porque a gente começa o culto, a gente ora, mas durante a semana não tem prazer em orar, não tem desejo de estar na presença de Cristo. Tem gente que só busca a palavra quando está desesperado. E busca a palavra como um amuleto, abre em qualquer página. Não busca extrair da palavra de Deus a verdade. Seleciona a parte que quer ouvir. E quando ouve uma palavra dura, não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Veja que Josias, ao ler a palavra de Deus, por mais dura que fosse, ele rasga então sua roupa, com uma expressão do seu coração sendo dilacerado, com arrependimento profundo. Ele disse, precisamos nos arrepender profundamente, precisamos sentar e trazer a palavra para todo o povo. O povo precisa saber como está longe dos caminhos do Senhor. Eu preciso levar essa palavra para o meu povo. Sabe, irmãos, ele busca então, a partir dali, precisamos ouvir mais da palavra de Deus. Busquem a profetisa Uda. Busquem ela e perguntem a ela o que é que Deus tem para o povo. E ali então, o Senhor repreende o povo duramente. Repreende duramente o povo, dizendo que aquele povo seria subjugado, seria castigado por conta de todo o seu impiedade, todos os seus pecados. Os postes tinham caído, mas o coração ainda estava lotado de falsos ídolos. Mas a profetisa Uda se volta para Josias, no versículo 27, diz assim, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante Deus, quando ouvistes as ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Irmãos, quando a palavra de Deus alcança um coração verdadeiramente, essas são as reações que Deus quer ver em nós. Veja que reações. Ele se humilhou. Ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que todos os seus esforços de sair naquela cruzada, de derrubar tudo, não eram suficientes. Ele reconheceu que ele estava buscando
mérito próprio. Ele reconheceu que ele estava buscando apenas crescer e ser um exemplo. Ele queria honra e glória para ele. Ele reconheceu que seus esforços perante Deus não valiam nada. Ele rasgou as vestes como um exemplo do que estava acontecendo no seu coração. Ele chorou. É aquele choro, irmãos, eu imagino o choro de Josias, aquele choro copioso. Sabe aquele choro de soluçar? Como quem diz assim, eu não mereço, Senhor, tem misericórdia de mim. É aquele choro de quem entende que a sentença está contra ele, que a guilhotina já está apontada para o pescoço dele e que ele merece o castigo. Mas ele clama então por misericórdia e ele chora copiosamente. A palavra de Deus diz, eu te ouvi, diz o Senhor. Deus, ele não recusa o coração que se encontra com a palavra e treme perante a palavra. Ele não recusa aquele que vai perante a palavra com humildade e entende que a palavra é autoritativa sobre ele. Hoje de manhã, o reverendo Elton falou sobre isso. Muita gente vai para a palavra com pressupostos, vai para a palavra com um crivo e procura na palavra somente o que lhe atrai, que vai bater com o que ele pensa. Não, irmãos. Temos que ir para a palavra com humildade. Temos que ir para a palavra porque precisamos da palavra. Precisamos ouvir a voz de Deus para que possa mudar a nossa vida, para que possamos corrigir os nossos passos. Quando isso acontece, irmãos, quando nós nos voltamos para a palavra, sola escritura, e nos deliciamos nela e temos prazer nela, o Senhor, ele nos abençoa. O Senhor, ele estende a sua mão para nós. O Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa. Louvado seja Deus, que por mais que tenhamos pecado, por mais que tenhamos nos afastado dos caminhos do Senhor, quando nós entendemos isso e soluçamos em arrependimento, quando buscamos verdadeiramente a face do Senhor, colocamos nossa boca no pó e na cinza, Deus, ele se volta para nós com amor, com graça, com misericórdia, e nos levanta do monturo, nos levanta daquela situação e nos coloca ao lado de príncipes. O Senhor é esse Deus maravilhoso que olha o coração contrito e arrependido e não abandona esse que deseja o verdadeiro perdão. Terceira coisa, irmãos, que acontece então é que quando Deus quer reformar a sua igreja, ele traz a palavra para a igreja, ele usa a palavra para a transformação de vidas, mas essa transformação, ela não é apenas uma transformação interna. Agora sim, esse interno se transforma em externo. Queremos muitas vezes começar com o externo. Não, Deus é o interno. Mas depois que há no interno, precisamos externar isso. Como, pastor? Com atitudes, com mudança de vida, com algo diferente. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu percebeu que era um ladrão, percebeu que tinha usurpado de muitos, ele decide devolver 4 vezes mais. Ele não foi uma mudança apenas da boca para fora. Ele fez questão de ir de casa em casa e devolver e pedir perdão a cada pessoa que ele tinha tirado mais do que devia. São atitudes, irmãos. É algo externo que começou lá dentro, mas precisa produzir frutos. Em 2 Crônicas 34, a partir do versículo 30 e 31, vai dizer o seguinte: o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, e todo o povo, de todo o coração
toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Veja que agora foi diferente. Agora o rei chegou lá, primeiro para arrancar o poste ídolo. O povo teve que deixar porque ele era o rei. Mas agora ele chega, diferente. Ele não queria a palavra somente para ele, agora ele disse, eu preciso pregar a palavra para todos. Ele vai em púlpito, em público, e prega a palavra de Deus para todos os moradores de Israel. E se põe ele e faz uma aliança ante o Senhor. E todo o povo, um avivamento, o Espírito Santo de Deus quebrantando todo o povo. Vê o exemplo do rei e de todo o coração põe-se também num desejo de guardar os mandamentos, guardar os testemunhos, os estatutos de todo o coração e de toda a alma. Não era mais algo apenas externo, era algo de dentro para fora, algo que começou lá dentro do coração. Eles agora estavam dispostos a viver uma vida nova, uma vida diferente. Algo que não era apenas religioso, mas que começaria dentro do coração de cada um daquele povo. Algo que faz com que a nossa vida mude. A partir dali, se você continuar lendo o texto, você vai ver que o primeiro passo de Josias é celebrar a Páscoa. Havia centenas de anos que o povo de Israel não celebrava a Páscoa. E ali ele institui novamente a festa da Páscoa. Mudança de atitude. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre isso lá em Efésios capítulo 4, 25 a 29. Ele fala do que verdadeiramente é a conversão. Por isso, versículo 25 de Efésios 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça a outrem. Irmãos, quando nós realmente temos um encontro com Cristo, e aquela velha vida não faz mais sentido para a gente, nós abandonamos, fazendo ali um voto diante do Senhor. Mas esse voto precisa ser cumprido por meio de mudança de vida, atitudes diferentes. E aí então aquele povo mudou de vida, aquele povo passou a obedecer os estatutos do Senhor. Eu e você, quando entregamos nossa vida ao Senhor, mudamos de vida. O mundo precisa ver em nós pessoas que creem na palavra, mas que vivem a palavra. Pessoas querem conhecer crentes verdadeiros, irmãos. Pessoas querem conhecer. Certa vez eu ouvi um homem dizer, eu nunca conheci um crente de verdade. E eu fiquei triste, porque você está conhecendo agora. Alguém que fala e faz, que ama ao Senhor, não da boca para fora, que não é apenas religioso, mas que ama ao Senhor e ama a sua palavra. A igreja reformada, irmãos, é uma igreja que se volta para a palavra todos os dias. Tem um lema da igreja presbiteriana ou da igreja reformada, que diz a igreja reformada sempre reformando. Igreja reformada sempre reformando. Calvino falando desse lema, quando Calvino e outros do século XVI e XVII descreveram que a igreja reformada, que a igreja seria reformada, é sobre a necessidade de reformar a igreja, estavam expressando a sua consciência de que, por causa do pecado e dos seus efeitos, a igreja tende à corrupção. Todos nós, irmãos, tendemos à corrupção todos os dias. Então a igreja precisa sempre estar sendo reformada. E é por isso que nós precisamos sempre voltar às Escrituras. Precisamos pregar e ensinar a Escritura para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor.
para os nossos filhos. Precisamos reformar a nossa vida diariamente, voltando para a palavra o tempo todo. Não podemos esquecer e perder a palavra de Deus como aconteceu naqueles tempos. Isso na Idade Média também aconteceu. A igreja esqueceu a palavra. A reforma protestante foi uma volta à palavra. E nós precisamos reformar nossas vidas. Como, pastor? Voltando à palavra. Um político americano falando sobre a liberdade, chamado Ronald Reagan, ele diz assim: a liberdade nunca está a mais do que uma geração de distância da extinção. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. Ela deve ser protegida e entregue para que eles façam o mesmo. Ele está falando sobre a liberdade, mas podemos parafrasear também. Podemos falar a mesma coisa sobre o esfriamento e a apostasia. Estamos sempre a uma geração de uma total apostasia e extinção da fé reformada. Nós não a passamos aos nossos filhos na corrente sanguínea. A fé reformada deve ser protegida e entregue aos nossos filhos para que eles façam o mesmo. Precisamos ensinar e pregar e contar a história uns para os outros, na nossa família, os nossos filhos. Eles precisam aprender o que é ser uma igreja verdadeiramente que tem os princípios da reforma. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Deo Glória e solos Cristos. Precisamos entender o que significa isso, são os pilares de uma igreja cristã autêntica. Precisamos voltar para a palavra de Deus diariamente, não podemos fazer como eles fizeram e perder a palavra de Deus. Qual foi a última vez, irmãos, que você decidiu ler a palavra de Deus todos os dias? Muitas vezes nós negociamos com Deus. Deus, hoje eu estou muito cansado, mas amanhã eu leio 2 capítulos. Qual foi a última vez que você dispôs o seu coração de ler a Bíblia de capa a capa? Toda a Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? Quantos anos de crente você tem? Não deu tempo de ler ainda não? Sabe, irmãos, nós precisamos ter esse voto com Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Você tem buscado ler a Bíblia sequenciadamente? Você tem buscado reformar a sua vida por meio da palavra? Ou você lê esporadicamente um versículo que aparece no Instagram, um versículo que aparece no seu aplicativo do celular, que aparece assim, né? Chega lá a notificação de um versículo, aí você lê aquele versículo. As suas orações são na hora da refeição: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Senhor, estou muito cansado, Tu sabes todas as coisas, vou dormir, amanhã a gente conversa mais. E aí no outro dia já acorda tarde, atrasado, já vai sair para trabalhar, para estudar, para fazer o café da manhã. E a gente vai levando nossa vida assim, irmãos, atabalhoadamente, esquecendo a palavra de Deus, e acha que só no domingo é suficiente. Não é, meu irmão, não é. A igreja reformada é sempre reformando, porque ela entende que precisa da palavra, porque nós, sem a palavra, estamos fadados ao fracasso espiritual. Que nós possamos quebrar os ídolos do nosso coração, mas que nós possamos quebrar os ídolos do nosso coração não só para que as pessoas vejam, mas porque nós tivemos um encontro verdadeiro com Cristo. E aí sim, todos os ídolos serão removidos, retirados, por causa de um voto na presença de Jesus, de mudança de vida, de reformar a nossa vida. Que a gente possa, irmãos, fazer um voto hoje. Eu gostaria muito que todos nós fizéssemos um voto hoje, de ler a palavra de Deus, mais e melhor, todos os dias. Que nós possamos, irmãos, ler a Bíblia dia após dia, de forma sequenciada, capa a capa. Faça algo que mude a sua vida. Leia a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai,
E temos uma preciosidade, Senhor, que está em nossas mãos todos os dias, Senhor. Que homens morreram por causa dela, Senhor. Homens foram queimados por causa dela, Senhor. Homens foram martirizados porque amavam e hoje em dia são martirizados, Senhor. Temos muitas Bíblias, Senhor Deus, temos acesso, Senhor Deus, mas muitas vezes estamos com ela